certeza. E hoje o André, ele trouxe um tema muito interessante que está, inclusive, muito em alta, gente. Porque, recentemente, a Meta, que é a empresa que controla realmente o Facebook, o Insta e o WhatsApp, ela anunciou algumas mudanças significativas em suas políticas de moderação e também de conteúdo. E aí, gente, a empresa, ela decidiu encerrar o seu programa de checagem de fatos de terceiros e também adotar uma abordagem mais voltada para a liberdade de expressão. Essa decisão ela foi tomada em preparação para o segundo mandato do Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. E aí, André, hoje a gente quer saber em que consiste essa decisão da Meta de encerrar realmente o programa de checagem dos fatos para, segundo a empresa, adotar uma abordagem mais voltada para a liberdade de expressão e como ela planeja lidar aí com essa disseminação de informações também, né? Pois é, o Facebook, né, alguns anos atrás, houve uma polêmica muito grande com relação ao uso dessas informações pessoais e como ela faz o algoritmo de fluxo de dados dela. Sim. E aí ela criou um programa de checagem de fatos, porque ela se associou com algumas empresas que faziam a verificação de algumas informações. Sim. E determinados temas eram previamente checados lá e ele tinha ou ele era bloqueado ou ele tinha um aviso de aquele conteúdo podia não ser verdadeiro, Exato, dava um aviso para aquele usuário. Então ela tinha um programa que era bem amplo nesse sentido. Então ela tanto tinha uma questão com os algoritmos na identificação desses conteúdos, como tinha uma equipe de moderação, que eram pessoas, analistas, que verificavam essas informações, como ela também tinha parcerias com algumas empresas que faziam a confirmação daquelas informações e daqueles fatos. Então, era um programa bem robusto em relação à filtragem para evitar a disseminação de fake news. Perfeito. Ultimamente, o anúncio do Zuckerberg, que é o presidente do grupo Meta, né, que é dono de Facebook, WhatsApp, Instagram, ele anunciou uma mudança, né? É claro que ele não é a favor de fake news, alguma coisa assim, mas ele fez uma mudança muito drástica na forma como a empresa aborda essa questão dessas informações. Por exemplo, ela eliminou o programa de checagem de fatos. Ele anunciou que vai deixar para os próprios usuários informarem quais são esses conteúdos. Então, se tem algum conteúdo que é ali, que tem algum problema, o outro usuário vai informando e tal. Também deslocou o time que fazia a checagem, que era os analistas que ficavam na Califórnia, levou para o Texas. Então, ele fez algumas mudanças que vai permitir, vamos dizer assim, para ser mais resumido, que as informações fluam com maior agilidade. Sim, ou sem algum tipo de restrição. Rapidez, isso né? Gera problemas também. Com Por certeza. exemplo, se aquela informação, como você vai ter menos filtros, né, vamos dizer assim, essa informação vai disseminar. Então vai ser mais possível ter realmente fake news ou notícias falsas, alguma coisa assim. É importante a gente destacar que na cultura americana, em relação à liberdade de expressão, é diferente um pouco da brasileira, que lá eles dizem o seguinte: olha, você pode falar tudo o que você quiser. E aí a pessoa vai acreditar ou não, é quase isso, certo? Então, quem vai fazer a crítica é quem está ouvindo, é quem está vendo aquela informação. Aqui no Brasil, não. A liberdade de expressão ela tem algumas não são limitações, mas elas têm algumas restrições. Sim, ou limitação. Exato. Mesmo no sentido de que você não pode fazer de forma anônima. Tem algumas outras que você precisa deixar claro que o que é informação e o que é uma opinião, né? E que você tem que dar o direito de resposta. Então a gente tem diferenças culturais e legais aqui nos Estados Unidos e no Brasil, e é importante destacar que essas medidas ele anunciou para os Estados Unidos. Ainda não tem nada focado para o Brasil, não tem nada anunciado para o Brasil. A ideia é que se espera que essa nova política, essa nova cultura vá se expandindo para os locais onde a empresa atua. Mas, por enquanto, são medidas anunciadas para o Brasil e a empresa, o Grupo Meta, ela também já tem feito algum tipo de interlocução após esse anúncio, né, com as autoridades brasileiras para tentar identificar como é que isso vai ser aplicado aqui também. Não brinca não. Então, assim, ano novo e muitas mudanças, hein? André, olha aí, eu já quero saber quais são os possíveis impactos dessa mudança, né? Quero saber também quais são as principais críticas que a Meta realmente tem recebido e quero saber quais são as implicações legais dessa nova política. Conta um pouquinho pra gente. Bom, o que a gente vai ver de mudança, a gente acessando as redes sociais, o Threads, que é a rede social, ainda é uma rede social com poucos usuários. Como é o nome? Threads, que é a rede, é tipo o X, só que do Grupo Meta. Tá, entendi. Aquela que está associada ao Instagram. Perfeito. Mas a gente mesmo vai conhecer, a gente no Brasil usa muito o Instagram e o WhatsApp. O que é que a gente vai ver mais no Instagram? A gente vai ver mais conteúdo
político, ou vai ver mais conteúdo polêmico e tal. Então a gente vai ver mais desse tipo de conteúdo porque vai ter menos filtros em relação a ele. Sim. O que é que vai caber a nós como usuário? A gente saber interpretar, ver o que é Claro. que tem um senso mais crítico de verificar essas informações, não acreditar em tudo que a gente vê, buscar realmente fontes confiáveis para aquilo que a gente vê. Porque na prática a gente vai ver mais um pouco disso. Até porque a gente sabe que as pessoas costumam compartilhar muito fake news, assim, muitas coisas que não existem. Ai, não, falou. É assim, e aí você Isso vê é verdade. a quantidade Puxa, de compartilhamentos. mas eu vi isso aqui numa rede social. Sim. Então o que a gente vai fazer é sempre desconfiar, sempre Perfeito. olhar, checar, conversar com as pessoas, né? Então, para poder identificar esse conteúdo. A crítica, então, é exatamente isso. Algumas pessoas dizem que isso vai ser muito bom, deixa o usuário verificar se é ou não. De repente esse filtro, né, seria uma censura prévia, isso vai... de repente as pessoas que vão analisar o conteúdo podem estar errando e o usuário vai ficar sem ter a informação que ele deveria e tal. Então tem gente que acha importante essa mudança de política, ela vai ficar muito parecida com o do X, antigo Twitter. E as críticas são... vai ter mais fake news, vai ter mais notícia falsa e tal. Então temos que ficar mais entre ligados em uma coisa e relação a outra, acho que a gente vai tentar achar um meio termo, achar uma posição um pouco mais sensata, centrada em relação a isso. Então essas são as críticas. E na legislação brasileira? Diferentemente da legislação americana, a nossa é muito parecida com a da Europa. Então a gente hoje tem, por exemplo, o Marco Civil da Internet, em que ele já prevê que essas redes sociais, esses prestadores de serviços que não produzem conteúdo não são responsáveis. Então já existe um movimento no Brasil de tentar responsabilizar de certa forma, mas essa é hoje a nossa legislação, de que, por exemplo, o Instagram não seria responsável por esse conteúdo, né? O que se comenta muito é a moderação, são os filtros, né? Porque eles já fazem os filtros para as políticas dele, por exemplo, pornografia, crime, uma série de coisas já são filtradas. Não existe rede social sem filtro. Se não tivesse filtro, ia ser uma coisa maluca. Não, então, uma loucura. Se o filtro é maior ou menor, ou se o filtro entra numa área ou outra, mas que filtro eles sempre vão ter. Então, a legislação brasileira, a gente tem a LGPD, que trata da questão dos dados pessoais e que obriga que qualquer prestador de serviço desse aqui tenha um tratamento com relação a como é que ele está utilizando os dados pessoais. Não só os meus dados cadastrais, mas os dados que são formados a partir dos meus dados. Então, o que eu acho que a gente tem no Brasil precisa ter muita transparência em relação ao uso dos meus dados pessoais, não só o meu dado em si cadastral, mas o que é produzido de dado a partir dos meus dados. E a gente vai precisar ser, como usuário, um pouco mais atento a essas notícias que vão aparecendo da mesma forma que a gente recebe em outras coisas, né? Então, de modo geral, o usuário tem que ficar muito atento ao conteúdo que ele recebe. Então, essa é a crítica. É um debate, assim, a empresa, o Grupo Meta aqui no Brasil, já tem feito alguma interlocução com as autoridades locais. Eles vão precisar respeitar as decisões judiciais e as legislações locais, mas é realmente uma mudança maior aí no sentido dessa questão dos filtros ou dos conteúdos que você colocar na internet. Então, ainda tem muita coisa para frente. O que eu digo aqui para o usuário, para quem está na rede social? Muito cuidado no que vai compartilhar, conferir, conversar com as pessoas, ouvir outras opiniões e buscar fontes confiáveis para checar as informações antes de compartilhar, antes de comentar. E aí a gente vai se fortalecendo como usuário nesse sentido. E também ser muito exigente com as empresas com relação aos dados da gente, exigindo transparência e uso correto. Com certeza. É aquela história. A gente não pode acreditar em tudo que a gente vê ou lê, né? Tem que ter esse cuidado.